Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa 7ª aula de Teontologia no nosso curso de Teologia Básico Intensivo. Nessa aula a gente vai continuar vendo sobre a natureza de Deus. Então já vimos um pouco sobre o fato de Deus ser transcendente e imanente. Novamente, volto a repetir, muito importante a gente lembrar bem disso. Também já vimos sobre os atributos naturais e morais. Nesta 4ª aula sobre a natureza de Deus, a gente vai focar na bondade de Deus. A bondade de Deus é um dos atributos morais de Deus. Mas por que a gente vai focar nela, né? O que faz a bondade de Deus ser tão importante? O importante é que ela basicamente justifica tudo que Deus faz por nós. Quando pensamos que um Deus que é transcendente, um Deus que é tão grande, um Deus que é independente, ele não necessita de nós, mas mesmo assim ele se dobra a nos ajudar. Ele se sacrifica por nós. É aqui que a gente entende isso. Deus, ele tem uma bondade, e essa bondade dele é construída de uma forma tão incrível que vale muito a pena a gente dar um tempo, uma atenção para isso. E quando a gente fala da bondade de Deus, nós estamos falando de 4 aspectos dessa bondade. O primeiro deles é o amor. O amor de Deus, ele significa um cuidado e ação de Deus, visando o bem-estar da criatura. E tê-la em sua presença. Deus nos ama a ponto de querer nos ter perto dele. E isso é incrível. A gente pode olhar outros deuses de outras religiões e normalmente o relacionamento entre os deuses e os seus seguidores é muito distante, né? Os deuses têm os lares celestiais e eles ficam longe e as pessoas têm que levar sacrifícios e não há uma relação entre eles. Mas nosso Deus, nosso Pai, ele vem a nós com esse amor. Ele tem esse interesse de nos ter perto dele. Deus é amor. A Bíblia fala e deixa isso muito bem claro. Deus é amor. E esse amor, ele envolve afeição. E ele também envolve a atitude de entrega, cuidado e correção. Então, na Bíblia a gente vê assim que pai não vai corrigir o filho quando o filho estiver errado. Essa é a atitude do nosso Deus. E o nosso Deus, ele corrige, mas ele corrige com amor. E às vezes pode até parecer que a gente está recebendo uma correção errada, ou às vezes a gente fica chateado em receber uma correção vinda de Deus. Mas ele corrige com amor. Por quê? Porque quando ele corrige para a gente ficar melhor, para a gente ficar mais perto dele, né? E o mesmo Deus que corrige é o Deus que cuida. É o Deus que vai dar um abraço quente na gente quando a gente estiver passando por uma dificuldade. E é o mesmo Deus que se entrega. Ou, num caso, é o Deus que entregou o seu filho, né? A gente estamos falando do Deus Pai. Então Deus Pai, o amor dele está na entrega de Jesus. Então é muito importante a gente ter isso na nossa mente, né? E Jesus, Deus e o Espírito Santo, eles têm um relacionamento, como nós vimos aqui, muito anterior à criação do mundo. E Jesus havia falado assim, que Deus o amava antes da fundação do mundo. Isso está em João 17, 24. Então a gente tem que entender também que Deus não depende da gente para o amor dele ser executado. O amor de Deus, ele vem antes da criação do mundo. Quando Deus cria o mundo, já há amor. O amor entre a Trindade. E aí eles refletem esse amor em nós. É muito importante, né? O amor de Deus e a justiça divina, ela se confirmam perfeitamente na obra da redenção. A justiça divina, ela exige remissão de pecados. Então, quando a gente erra, quando há um erro, há necessidade da remissão dos pecados. Deus é justo, a gente viu isso na aula passada. Então, é necessário que algo seja pago por causa do pecado. Então, ao mesmo tempo que a justiça de Deus exige, o amor dele paga. A entrega de Jesus, o amor de Deus, já paga e já nos livra da morte. Então nosso próprio Deus é muito justo e ele exige que as coisas sejam feitas, mas ele mesmo nos dá os meios de realizar isso, ou na verdade ele mesmo realiza, porque não somos nós que fazemos, é o sacrifício de Cristo que nos dá essa possibilidade.
O segundo ponto aqui, esse aspecto da bondade de Deus, é a graça. A graça, a palavra que ela no hebraico é shanan e no grego é charis. De qualquer modo, as duas significam favor que alguém faz a quem não merece. Então, quando nós pensamos em graça, é um favor que Deus nos faz que nós não merecemos. E a graça de Deus está em toda a Bíblia, em toda a história da humanidade, principalmente no sacrifício de Cristo. Quando a gente pensa que sem merecer, sem fazermos nada, mas pela simples obra de Deus, recebemos a salvação, isso é graça. Recebemos algo que não merecíamos e recebemos de graça. Tito 2,11 diz que porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa é a graça de Deus. Ela é salvadora. Também em 2 Coríntios 8,9 diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então essa é a graça de Deus. A gente vê a graça de Deus na ação de Jesus, abrindo mão da sua divindade, se tornando homem para que nós possamos ter a vida eterna. Essa é a graça de Deus. O terceiro ponto é bem parecido com a graça, mas é diferente, é a misericórdia. Misericórdia, ela se relaciona com a condição de sofrimento e necessidade do homem. Nosso Deus não consegue ver o homem sofrer. Ele é um Deus que é transcendente, ele é um Deus que está acima de todas as coisas, mas mesmo assim, ele se põe à disposição do homem que sofre. Em Lamentações 3:22, a gente vê assim, que a graça é o grande amor do Senhor, que nós não somos consumidos, pois a sua misericórdia são inesgotáveis. Então assim, é a graça e a misericórdia, elas caminham juntos, sabe? Então Deus nos dá coisas que nós não merecemos, pela misericórdia. Por quê? Porque Ele vê nós, homens sofredores, e Ele compadece com isso, porque Deus não quer ver a sua criação sofrendo. Por quê? Porque Ele nos ama. Vê como todas essas características, esses aspectos da bondade de Deus estão conectados. Esse grande amor é refletido em graça e misericórdia. E o último dos aspectos é a longanimidade ou paciência. Deus é longânimo, ou seja, Ele demora a irar-se. Nosso Deus, Ele suporta muito o erro do pecador. Ele aguenta muito os nossos erros, as nossas falhas, às vezes até com uma falta de respeito para com Ele. Mesmo assim Ele aguenta, Ele segura. Ele não é um Deus que se ira a qualquer momento e manda trovões e causa destruição. Não, Ele aguarda, Ele espera o momento certo e em algum momento a gente vai vir com arrependimento. Faz parte da misericórdia de Deus. Ele entende que erramos porque somos falhos. E a misericórdia dele entra aqui e Ele olha a gente falho, aí vem a graça e vem o amor. Então todos esses aspectos da bondade de Deus, eles estão conectados. Mas é importante a gente entender que cada um funciona um pouquinho diferente. Então Deus, Ele é a bondade. E essa bondade é ação em amor, misericórdia, graça e paciência. Paciência para com a gente. Na nossa próxima aula, então, a gente deixa os atributos de Deus para trás e vamos para os nomes de Deus. Grande abraço.